uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois, essa... Não o conheço, e nem o senhor me conhece. Para entregar ao povo, em vez de abóbora, picanha. Eu respondo com gosto todas as perguntas, sem nenhuma dificuldade. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Ministro Fernando Haddad, secretário Gabriel, obrigado por estarem aqui hoje para responder os nossos questionamentos. Minha primeira pergunta, senhor ministro, diz respeito ao discurso do presidente Lula durante a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, que ele disse que o Banco dos BRICS precisa se organizar para oferecer empréstimos para infraestrutura, abre aspas, para países mais pobres da América Latina e do Caribe. E a gente sabe que para isso ser feito é necessário, né, que o banco, que esse empréstimo tenha garantido o Tesouro Nacional de países integrantes do NDB. No caso que o Brasil, ele seria no caso fiador disso. Contudo, por exemplo, Cuba, Venezuela, eles possuem uma dívida ainda com o Brasil, né, com o BNDES, de 529 milhões de reais. Inclusive, Cuba, né, que deu aí como garantia do não pagamento charutos em troca para o Brasil. 75% que foram quitados saíram do Tesouro do Brasil, né, não somente não pagaram, como também aquilo que pagaram foi através também do FGE. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país, e também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. E o meu segundo questionamento também diz respeito a que os demais colegas disseram aqui a respeito do Banco Central, de que o seu chefe, né, Lula, disse que eu vou esperar esse cidadão Campos Neto terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Contudo, no seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o Banco Central manteria sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Novamente, em janeiro agora, o senhor afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, mas respeitar a autonomia da autoridade monetária. Então, considerando essas diversas incongruências, inconsistências, até mesmo dentro do PT, Kim Kataguiri citou aqui o que aconteceu com o seu correligionário do PT e essas críticas feitas, inclusive, ao regime fiscal. Gostaria de saber se realmente tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. Essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente, e acredito que esses daí são as minhas perguntas. Obrigado, ministro. Só para deixar claro, senhor presidente, o artigo 219, inciso 1, que diz o seguinte: o ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas comissões, quando convocado ou convidado, para prestar esclarecimento sobre assunto previamente determinado. Então, assim, antes da resposta do ministro, apenas para deixar claro que ele deve responder aquilo que ele foi convidado. Opiniões sobre o plano de governo dele de 2018, opinião sobre uma fala de não sei quem, ou disso ou daquilo, não é objeto da reunião. Se o ministro desejar responder, tudo bem, mas regimentalmente deve se ater àquilo que foi previamente convidado. Obrigado. Certeza que o ministro não vai se opor a isso. Obrigado. Não o conheço, e nem o senhor me conhece. Mas veja o que eu vou lhe falar, e atente a isso. Na CPI do BNDES, o Palocci declarou que o Brasil foi roubado. Bilhões e bilhões de reais. E que o presidente Lula levou bilhões e bilhões de reais para paraísos fiscais. Quem falou isso foi seu colega Palocci. O Lula declarou que ia ter picanha e cerveja no Brasil, e ele ofereceu abóbora. Um ministro, colega seu, diz que se o PL da censura não for aprovado de uma forma ou de outra, vai ser na marra. É essa a sua democracia que o senhor defende, ministro? E aí a última pergunta para o senhor é: qual é o seu posicionamento e o que o senhor vai fazer para entregar ao povo, em vez de abóbora, picanha? O senhor como ministro dos recursos do Brasil. E além do mais, quero fazer uma outra pergunta ao senhor. O desemprego tá grande, sim.
Onde está a política macroeconômica para combater o desemprego e ampliar a produção nacional? Também, ministro, queria fazer uma solicitação ao senhor. Informe ao seu governo que o agro no Brasil é quem conduz essa nação. E o agro foi muito bem beneficiado pelo presidente Bolsonaro. Esqueça o passado e olhe para o futuro, ministro, também. Fale isso ao seu governo. Obrigado. Eu respondo com gosto todas as perguntas, sem nenhuma dificuldade. Me coloco à disposição dessa casa para voltar aqui, se for necessário, que sempre é necessário prestar contas do trabalho do Ministério da Fazenda. Deixa eu começar pelo Banco Central, porque as três perguntas mencionaram o Banco Central, acho importante. Quando a taxa de juros chegou em 13,75%, não chegou agora, chegou em agosto do ano passado. E chegou em agosto do ano passado a 13,75% porque houve uma farra. Houve uma farra durante as eleições que, tudo somado, nós chegamos em termos anualizados, deputado Mauro Benevides, a 300 bilhões de reais. Gasto anualizado durante as eleições. Entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, tudo aquilo que foi feito de maio, junho do ano passado até a eleição. O Banco Central, PEC dos precatórios, o calote dos precatórios. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juro por completo descontrole das contas públicas. Absoluto descontrole das contas públicas. Há que se pensar se deveria chegar a 13,75. Mas a inflação, vamos combinar que a inflação estava em 2 dígitos durante o governo Bolsonaro. Há muitos anos o Brasil não convivia com 2 dígitos de inflação. Chegou a 2 dígitos e aí o Banco Central se viu na contingência de subir de 2, né? Porque chegou a 2 a taxa de juro, ocasião em que o câmbio foi a 5. Quando o juro foi a 2, o câmbio foi a 5, porque os investidores estrangeiros acharam que aquela taxa era insustentável, de 2%. O câmbio que estava em 4 foi para 5 e não saiu mais dos 5. Nem com os 13,75 ele baixou. Mas a inflação caiu, começou a cair, né? E o movimento do Banco Central foi um reflexo do que aconteceu no ano de 2021, sobretudo em 2022. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já no dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência, são medidas saneadoras. E, portanto, abre-se espaço para redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E se você consultar vários especialistas, ninguém está fazendo política aqui, estamos falando de técnica. Muita gente que entende de economia imagina que haja espaço para iniciar um ciclo de cortes da taxa de juros. E isso não é ofensa nenhuma. É um debate que pode ser feito tranquilamente na sociedade. E um debate técnico. Não tem a ver com política. Inclusive, queria dizer que durante os 8 anos do governo do presidente Lula, nós só tivemos um presidente do Banco Central, que foi o Henrique Meirelles. E ele agiu com plena autonomia, sem a lei da autonomia. Agiu com plena autonomia e basta perguntar a ele. Nunca houve. E nem por isso, saudoso Zé Alencar, vice-presidente, deixava de criticar as taxas de juros praticadas. E qual é o problema disso? Alguém puxava a orelha do vice-presidente da República em questionar as taxas de juros praticadas por um presidente de Banco Central nomeado por aquele governo. Então não vamos politizar essa questão. Não se trata, não existe questão pessoal aqui. Estamos falando aqui se há espaço ou não, à luz das medidas tomadas e que estão consignadas nas atas do próprio Banco Central, que faz referência ao arcabouço, que faz referência à reoneração dos combustíveis, que faz referência a todas as medidas que estão sendo tomadas, né? Inclusive classificadas pelo presidente do Banco Central como corajosas, em recente entrevista na CNN, e essa discussão é absolutamente normal numa democracia. Absolutamente normal.
Nenhum deputado que sobe à tribuna e fala da taxa de juros está ofendendo quem quer que seja. Está expressando uma angústia com o emprego, com o varejo. Para que o senhor tenha uma ideia, deputado Kim, nós estamos produzindo 50% do nosso potencial da indústria automobilística instalada no país. 50%. 70% dos carros hoje são vendidos à vista, não há crédito. O mercado de capitais está parado. Não há emissão de debênture, não há emissão de ações. E isso pode atravancar, sim, o crescimento mais vigoroso da nossa economia. E é também legítimo da parte dos técnicos e do próprio presidente do Banco Central ter uma outra opinião. É também da democracia que ele, tanto é que ele vem prestar contas, presta contas em entrevistas, já veio ao Senado Federal falar. É um debate normal numa democracia. No mundo inteiro se discute isso.